Isso é que é brilhar. A luz está lá, o enquadramento está lá, né? O som está lá, o personagem está lá. Isso aqui me possibilita uma nova gestualidade do personagem. O negro morto lá na estrada. Ele era balanta que nem eu. Eu sempre soube que queria ser ator de cinema, né? E em Portugal, por conta do tradicionalismo do país, durante muito tempo eles não escreveram para personagens pretas. Ou não escreveram histórias interseccionais que tinham personagens pretas como também protagonistas. Ou mesmo que fossem atores secundários que não tivessem reduzidos a personagens estereotipantes. Quando eu digo estereotipante é porque a pessoa que está escrevendo tem a crença, a preconceção de que atores negros devem preencher aquele tipo de personagem que está escrevendo. Nomeadamente um assaltante, ou um marombeiro, ou um porteiro, por amor de Deus. Então, eu fui construindo o meu corpo de trabalho no cinema, participando de projetos de alunos finalistas dos cursos de licenciatura em cinema. Quando os diretores brasileiros fazem coproduções com Portugal, acabam me chamando para interpretar, para fazer os testes, e eu passo, né? Porque quando começo a fazer os personagens de maior relevância nas histórias, é com Marcelo Gomes, em Joaquim, é com Marcelo Caetano, em Corpo Elétrico, posteriormente é com a Laís Bodansky, que era para fazer um personagem, e ela sabe essa história, que eu digo, não, aquele personagem eu faço. Gostaria? Não, mas esse personagem é para um outro ator, um outro perfil. Não, mas queira ver. Fiz o casting, curiosamente me vesti logo com uma indumentária, que depois é a mesma indumentária que o contra-almirante Lars usa, e eu acho que a Laís acreditou em mim, e como eu falo inglês, francês, e o personagem fala com British accent, eu fiquei com o personagem. No início, talvez eu tivesse mágoa que não tivesse ido para o Festival de Berlim, ou para Sundance, ou para Cannes, com um filme português. Eles abriram mão disso, né? E fui com filmes brasileiros. E então, por conta disso, eu precisei começar a escrever as minhas próprias histórias e, consequentemente, a dirigir. Filmes que eu tenho, como é o caso, por exemplo, do Memória, né, que estreou no Sheffield Doc Film Festival. Eu Não Sou Pilatos, que estreou no Festival Internacional Doc Lisboa. Mudança, por exemplo, que estreou no Festival de Berlim. São todos eles filmes que trabalham com alguns princípios, né, que o primordial deles tem a ver com o investimento de uma maior representatividade de pessoas não hegemônicas. Uma questão de necessidade do ponto de vista cívico e do ponto de vista de entendimento e de consciência social. Eu gosto de diretores que sabem o que procuram no filme, mas que conseguem te dar a liberdade de você trazer aquilo que o teu manancial enquanto ator tem de sumo. Às vezes é preciso, como aconteceu em Berlin Alexanderplatz com o Burhan Kurbani, muitas vezes nós fazíamos a cena e depois ele dizia, agora dá-me o teu take, Welket. Isso. E quando eu dava o meu take, ele dizia, interessante, sim, vamos fazer mais um desse. E isso é muito interessante, porque você está trabalhando numa dinâmica de coautoria. Nós, como atores, quando estamos interpretando um personagem, eu acho que nós acabamos por cair no erro de resumi-lo à nossa preconcepção. E não tem que ser assim, cara. Nós temos que ir ao encontro de como nos estamos sentindo naquele momento, ao encontro daquilo que a luz também está propondo, né? Se nós pensamos dizer uma coisa de um jeito, sei lá, muito romântico, mas a luz não está desse jeito, por que é que nós vamos dizer a coisa dessa maneira, né? Você, quando tem pintura, por exemplo, abstrata, você consegue perceber. Pintura surrealista, percebe? Pintura figurativa, percebe? Então a atuação também tem que ter esses recortes. Então é essa a minha noção de atuação, né? De construção de personagem. Eu vou me basear nas minhas vivências e tento colocar o Welket naquela situação. Se eu tiver que matar alguém, nunca matei, mas como é que a minha vivência, as minhas emoções, o meu, como é que se diz, o meu arquivo biográfico pode servir para aquele tipo de cena. Nesse sentido, eu sou um ator que não gosta de repetir muita cena, porque eu venho com tudo.
Entende? Então quando estamos repetindo ali 2, 3 vezes, 4, eu digo assim, bom, calma lá. Ou eu não estou entendendo o que o diretor quer, ou então estou fazendo muito ao lado. Ou ele não me está explicando bem. E aí sim, posso ver no monitor? Ele diz, sim, estamos fazendo, mas é técnica aqui. Pronto, então, mas é o quê? Sim, talvez eu estou olhando muito mais e estou sendo um enquadramento. Eu vou fazer isso para você e vou falar desse jeito. Tá vendo como a minha corporalidade já mudou? Né? Não tem a ver com construção do personagem. Man ihn einmal zu sich eingeladen hat. Noch ein Wort und ich spreche dir den Poder atuar na minha língua nativa, é uma língua que eu assimilei, que é a língua portuguesa, né? É uma liberdade que você não consegue imaginar. Fazer cinema na Alemanha, para mim é um grande desafio ainda por conta da língua. Eu falo alemão, mas as pessoas, as equipes, as produções precisam ter muita paciência e investimento em mim. Relativamente à língua inglesa, né, que é a maior parte dos projetos internacionais em que eu participo, é uma língua que eu falo fluentemente. Do ponto de vista de espectro de difusão, sabemos que os projetos em que se fala em inglês acabam por ter um tipo de alcance diferente daqueles que falam, por exemplo, português. Os diretores têm grande consideração por mim, por saber que eu tenho essa permeabilidade, essa flexibilidade. Ao longo dos anos, a crítica, pessoas como você, Caramelo, tem se dedicado a olhar com mais atenção e profundidade, né, o que os meus filmes falam. E também quem é esse autor por trás dos filmes. A ideia é criar um corpo de trabalho que tenha uma consistência do ponto de vista do pensamento e do ponto de vista também do material artístico-estético, né? Para que possam ser discutidos continuamente.